Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma conversa sobre Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Esse é o primeiro livro de contos dele. Eu não achei que esse livro seria bom porque eu não sou muito acostumada com contos. Eu acho que o único livro de contos que eu li foi quando eu era bem pequenininha, que foi aquele de Segredos e Outras Histórias, da Lígia Fagundes Telles. Então eu não tenho muito costume em ler contos e eu achei que, sei lá, eu estranhei um pouco esse livro do Stephen King. Eu acho que eu só ia gostar mesmo daquele conto de 1922, mas eu gostei de todos os contos. E a gente vai ter uma conversa sobre os quatro, né, que são 1922, Gigante do Volante, Extensão Justa e Um Bom Casamento. E, gente, esse livro foi devorado, porque, tipo assim, eu li ele em menos de uma semana, tipo, de segunda a sexta. E eu queria saber o que ia acontecer em todos os contos. Praticamente eu li um conto a cada dia, porque eu queria muito, muito, muito saber o que ia acontecer. E eu garanto a vocês que esse livro aqui, ele surpreende qualquer um, porque ele é incrível. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve se você for novo no canal, estou ajudando muito na divulgação. E me segue no Instagram também, se você quiser saber os próximos livros que vão ser resenhados aqui no canal. E para não perder nada, dito isso, bora pro vídeo de hoje. Do primeiro conto de Escuridão Total Sem Estrelas, 1922, a gente vai ter o Wilf confessando que matou a esposa com a ajuda do filho. O Stephen King tem essa mania de falar pra gente que, tipo assim, X personagem vai morrer. Isso em praticamente todo o livro. Só que a gente já tem uma noção do que vai acontecer, que de certa forma, né, o Wilf, junto com o filho, o Henry, vão matar a esposa, Arlette. Isso a gente já sabe que vai acontecer, só que a gente não sabe como vai acontecer. Mas o que leva o Wilf e o filho a matarem a esposa é um negócio muito curioso. O Wilf é casado com Arlette, e Arlette, pelo que eu entendi, ela tinha mais terras que o Wilf. E Arlette queria vender as terras para uma indústria que iam fazer um negócio de matar porcos naquela terra, enfim. E o Wilf, ele como homem daquela terra que tinha sido passada do avô dele para o pai, agora para ele não queria abandonar aquela terra de jeito nenhum. Então ele achava a esposa um pouco maluca e até contrariava todas as expectativas da esposa, falando que não ia vender aquela terra de jeito nenhum, que aquela terra era dele. E que o único jeito de tirar ele daquela terra era matando ele ou fazendo algum tipo de coisa. Ele não ia vender aquela terra de jeito nenhum. Então ele começa a falar pro filho coisas do tipo: Filho, se a sua mãe vender as terras, você vai pra cidade e os garotos vão te chamar de caipira, eles vão fazer bullying com você, vai ser um inferno, você vai perder sua namoradinha, porque o Henry já tinha uma namoradinha com o vizinho ali, enfim. E vai dar muito ruim na sua vida, a gente não pode deixar a sua mãe vender essas terras. E aí ele começa a colocar a ideia no filho de matar realmente a mulher, porque como se aquilo fosse solucionar tudo. O que eu achei mais cômico desse livro foi o jeito do Wilf, a todo momento, realmente, tipo assim, tentar explicar o porquê que ele matou a esposa e por que aquilo era super certo. É um jeito cômico, pelo menos eu ri muito, porque o Wilf, ele realmente acha certo, ele acha que a ideia de realmente ter matado a mulher ia ser incrível, aquilo ia ser ótimo e... Então o Wilf, ele vai realmente contar o que ele fez com a mulher e como ele matou a mulher com a ajuda do filho. Depois que eles matam a mulher, eles jogam a mulher no poço. Só que ele começa a achar que a Arlette de fato não tinha morrido e ele começa a ter umas visões. Ele acha que a Arlette não está morta, ele acha que a Arlette ainda vai atormentá-la. E depois daquele dia de junho de 1922, a vida do Wilf e do Henry mudam completamente. Eu acho que tanto nesse conto como no Extensão Justa, quando a gente acha que não pode piorar, piora. Porque os ratos começam a aparecer na fazenda, né? Porque agora o poço já era um lugar molhado e o corpo da mulher do Wilf já estava naquele poço, então tinha comida e tinha um ambiente para proliferação de ratos. Então a fazenda começa a ser atacada pelos ratos. O Wilf começa a ficar sem dinheiro, porque afinal de contas ele já não tinha dinheiro, então ele meio que começa a imaginar na cabeça dele umas vozes da Arlette falando: tá vendo, Wilf? Era isso que você queria? Você já não tinha dinheiro mesmo? Por que você não quis vender as minhas terras? Ele começa todo aquele sentimento de culpa e na cabeça dele que é simplesmente incrível. Realmente, eu acho que o Stephen King sobre colocar muito nesse conto a presença realmente, tipo assim, da culpa e de como a cabeça da gente vai ficando problemática depois de matar uma pessoa, né? Porque todos esses sentimentos de culpa e coisas ruins começam a aparecer e realmente não só aparecem, como de fato acontecem na vida do Wilf. Então eu gostei muito desse conto, do jeito que acabou. A gente não sabe se de fato o Wilf era maluco ou se de fato as coisas estavam acontecendo daquele jeito mesmo, com toda a questão dos ratos e dele imaginar a mulher morta.
Enfim, mas eu gostei muito desse conto. E se você não viu o filme da Netflix de 1922, vai lá que é sucesso. Eu particularmente gostei muito desse conto e bora pro próximo. No segundo conto, Gigante no Volante, a gente vai ter a Tess. A Tess é como se fosse uma Agatha Christie, eu vou compará-la desse jeito, porque eu gosto muito da Agatha Christie. E ela escreve os livros de suspense, ela é muito bem nomeada. E ela vai fazer uma palestra, acho que numa biblioteca, em um lugarzinho específico. E a Tess era aquele tipo de motorista que gostava de ter seu aplicativo lá, tipo aquele Waze, tipo aquele GPS. O meu pai, ele adora esses aplicativos de GPS. Ele é o tipo de cara que parece um Uber, porque meu pai, ele comprou, um pouco fora do contexto, mas assim, o meu pai, ele comprou aqueles negocinhos pra você colocar dentro do carro, e ele adora colocar o celular dele com um percursinho de conversa. E parece até que o nosso carro é um Uber quando ele coloca aquilo, porque realmente parece que ele vai pra um lugar super importante, que é como se ele não soubesse o caminho. Ele sabe exatamente o caminho, mas ele adora colocar aquele negócio de GPS pra ele ver o carro andando. Não me perguntei por quê, ele adora. Mas enfim, nesse livro aqui a gente também vai ter a Tess, fã desses aplicativos de GPS, que no caso dela tem o nome de Tom, ou Tom, que é o que é o GPS que conversa com ela, que tem algumas vozes com ela. E até sempre gostou de viajar de carro, sempre gostou de passear por aí. E depois que ela termina essa palestra, uma amiga, né, a Ramona, avisa pra ela: olha, se você quiser passar pela via tal, fica à vontade que você corta um caminho bacana por lá e você chega em casa mais cedo. E a Tess, ela também tinha um gato, Fritz, então ela pensa: pô, seria bacana pular esse caminho, porque aí eu chegaria em casa, daria comida pro meu gato, tomaria meu vinho, tudo certo. Então a Tess, ela resolve ir por esse caminho que a Ramona indicou, tudo certo, tudo bom, até que ela vê uns pedaços de madeira, uns pregos jogados pela rua, e ela percebe que o pneu do carro dela deu ruim, ela vai ter que parar. Nisso que ela para, ela vê que realmente deu muito ruim no carro dela, vê umas placas de madeira branca, enfim. Ela vê outra van passando por ela e ela tenta pedir ajuda, mas a van não ajuda ela. Até que chega até que chega um carro, se eu não me engano, numa caminhonete, que é um cara muito, muito grande, que resolve ajudá-la. E até realmente aceita ajuda, porque, né, gente, ela tava ferrada no meio do nada, com medo de assassinos, enfim, tudo de ruim que possa acontecer, tudo de ruim que uma escritora de suspense possa pensar. E ela começa a ter uns pensamentos meio estranhos sobre aquele cara, mas tudo bem, ela aceita. Até que ela percebe que dentro da caminhonete daquele carro, cara, se eu não me engano, é uma caminhonete sim, mas depois eu corrijo aqui embaixo se não for uma caminhonete. Tem os mesmos pedaços de madeira branca e os mesmos pedaços de prego que estavam na pista. A Tess é estuprada por aquele cara que tinha armado tudo aquilo pra realmente pegar mulheres ali. E eu acho que foi o pior cena que eu já li em toda a minha vida, porque eu demorei muito para ler esse conto por conta disso. Foi muito difícil para mim ler, eu realmente tive que parar e fazer outra coisa e voltar a ler, porque foi extremamente difícil mesmo, ler esse tipo de cena. Então já deixando avisado que esse livro aqui tem gatilhos de estupro, tortura e agressão física. Se tiver mais eu deixo também na descrição. E é muito, muito difícil de ler. E a Tess, com toda a força de vontade e... enfim, ela consegue fugir do cara, ela se finge de morta e consegue fugir. E acaba descobrindo que esse cara tinha feito a mesma coisa com outras mulheres e ninguém nunca tinha falado nada, porque ele era um cara muito alto, enfim. Ela consegue chegar em casa e quando chega em casa, no outro dia, ligam pra ela e falam: olha, o seu carro tá aqui na nossa concessionária, alguma coisa assim, nosso estacionamento, você tem X dias pra ir buscar. Então ela vai atrás do carro dela e pergunta pra moça lá do carro se alguém tinha chegado com o carro dela. E aí a moça explica que realmente sabe quem chegou com o carro dela e fala o nome do cara. E aí que a nossa Tess começa a planejar uma vingança que nem ela mesma pensou que faria. E que, gente, que conto pesado. Não vou mentir pra vocês não, de certa forma eu fiquei muito feliz com o final desse conto. E eu esperava muito mais questionamentos sobre, mas a conversa que ela tem com essa senhora do que ficou com o carro dela, eu achei muito importante sobre... Eu não posso falar muita coisa, porque senão vai ser spoiler, mas o jeito que a Tessa leva as coisas e faz o final acontecer é muito importante. E valeu muito a pena ter continuado também esse livro. Foi um final que me deixou feliz, mas um pouco ainda incomodada pelas coisas que aconteceu. Mas foi um bom conto, apesar de todo o sofrimento da Tese, todo o medo, né, que uma mulher passa quando a gente sai de casa de noite,
ou sai de casa de manhã, é o medo de realmente ser estuprada ou assediada. Então eu realmente fiquei assustada com aquele sentimento ruim dentro de mim, mas depois, quando o conto acabou, eu fiquei refletindo em várias coisas que as duas meninas conversaram. E acho que é um conto muito bom para ser discutido e ser falado também, porque apenas leiam. Apenas leiam. O próximo conto do livro é Extensão Justa, e esse foi o conto mais rapidinho desse livro. Acho que o maior foi em 1922. Aqui a gente vai ter o Dave Streetley, eu não sei falar o nome dele, vamos chamá-lo de Dave. E o Dave, ele tá com um câncer muito severo, e ele vai morrer dentro de 6 meses. Então ele tem a mulher dele, tem os filhos dele, só que ele ainda não contou do câncer para os filhos, só a mulher sabe e alguns amigos muito próximos. O Dave, ele começa a avistar uma barraquinha que ele nunca tinha reparado antes, no meio da tarde, assim, no meio da avenida, com algumas lojinhas, barraquinhas, enfim, era muito normal ter barraquinhas por ali. O nome da barraquinha é Preço Justo, Extensão Justa. Ele não sabe muito bem e resolve parar ali. Começa puxando um assunto com o cara, coisa e tal. Começa a descobrir que o cara, ele vende umas extensões. Seja extensão de cabelo, seja extensão de outras coisas, enfim, o cara vende extensões. E eles começam uma conversa e ele começa a perceber que aquele cara é meio estranho. Acima da luz, o cara parece meio vermelho, parece ter um queixo meio pontudo. Os dentes do cara parecem meio afiados, mas tudo bem, às vezes é só coisa da cabeça do Dave. E aí, esse senhor, ele propõe ao Dave uma extensão de vida. Já que o Dave vai morrer de câncer mesmo, ele resolve dar uma extensão de vida, 15, 20 anos a mais pro Dave. Só que em troca disso, o Dave teria que pagar 15% da renda anual dele e mandar para uma conta. Tem o nome da conta lá certinho que ele tem que mandar. E o senhor também pergunta qual é o maior inimigo do Dave. E ele fala que a gente sempre tem inimigos, né? Mas que o maior inimigo dele era o melhor amigo, o Tom. O Tom era aquele típico aluno do ensino médio que é bom no futebol, mas tem péssimas notas. E o Dave ajudou o Tom com as notas dele quando eles estavam no ensino médio. E acabou que o Tom, ele teve a vida perfeita. O Tom até roubou a namorada do Dave na época. E o Tom agora é dono do lixão da cidade, ele tem muito dinheiro, os filhos dele estudam em faculdades boas, têm a vida pela frente, a mulher dele também é incrível. Enfim, aí o Dave fala que o maior inimigo realmente é esse melhor amigo, Tom, por todas as coisas que ele tinha feito, né? Desde roubar a namorada até ser um babaca. Enfim, esse senhor da barraca fala que tá tudo certo entre eles. É só ele pagar esses 15% no final do ano, que tá tudo certo. E se ele não pagar, esse senhorzinho vai encontrá-lo. E esse senhorzinho tem mais um pedido a fazer para o Dave. E, gente, eu não... De certa forma, a gente sabe o que vai acontecer quando a gente chega na metade do conto. Mas o jeito que acontece, do tipo assim, não é possível que as coisas piorem. As coisas pioram. E não é com o Dave. Só tenho a dizer isso. A história é simplesmente incrível. Você imagina, de certa forma, o que vai acontecendo, né? Essa história começa em 2001 e vai até mais ou menos 2008, coisa assim. E, e tipo assim, o desejo de... Acho que nem é vingança, né? A inveja, como é que ela muda os seres humanos. Tem até um negócio escrito aqui atrás, né? O King oferece 4 olhares que vão direto ao ponto, mostrando os limites da ganância, da vingança e do auto-engano. E é simplesmente isso. A gente vai ter aqui, né, 4 histórias com 4 personagens que têm um ponto muito ruim na vida deles, seja de vingança, seja de ganância. Enfim, que eles são muito bem explorados, eles são muito humanos. Do tipo assim, isso pode acontecer. Quantos casos em 1922 a gente vê na televisão de homens matando mulheres porque sim? Quantos contos a gente vê? Quantos contos? Quantas mulheres a gente vê na televisão sendo estupradas, tipo assim, de noite, de manhã, sabe? Tipo, quantas pessoas não querem ter a vida do amiguinho do lado e vão fazer de tudo para que a vida do amiguinho do lado vire um inferno? Então eu fiquei tipo, cara, isso é totalmente possível. Lógico, não de um ser demoníaco aparecer e ele fazer uma proposta, mas tipo assim, de a gente ter esse sentimento de vingança dentro da gente. Isso é totalmente possível. E pra fechar, a gente tem o último conto, Um Bom Casamento. E a gente descobre que a gente nunca sabe de verdade quem é a pessoa que a gente mantém um relacionamento. Aqui a gente vai ter o Bob e a Darcy. Eles são casados há mais de 20 anos, eles têm 2 filhos que não moram exatamente na mesma casa que eles. São 2 filhos que já... um tá se casando, o outro tá na faculdade. Eles têm uma família bonita, bem unida. Nunca tiveram muitas brigas no casamento. O Bob sempre foi um homem muito calmo.
O Bob sempre trabalhou muito como contador e trabalhou sempre viajando também, porque o Bob era aqueles caras que colecionam moedas. Vocês já leram Querido John? O pai do John, ele também era colecionador de moedas. Eu lembrei exatamente disso quando eu tava lendo o livro. Não sei porquê, mas eu lembrei. E o Bob também, ele colecionava moedas, ele viajava, ele tratava bem a esposa, sempre com muito amor e carinho. Sempre tudo perfeito. Só que a Darcy, ela encontra uma caixa na garagem cheia de revistas, muitas revistas dessas tipo da Avon, que a gente compra coisas. Ela fica se perguntando por que o Bob guardava aquilo. Só que ela acaba achando uma revista em específico um pouco aterrorizante, junto com as outras revistas de jornal. E eu não vou falar pra vocês que revista é essa, vou deixar vocês lerem pra vocês matarem a curiosidade de vocês, porque é um conto muito, muito curioso. E ela resolve ignorar completamente o que ela viu naquela revista, deixar tudo quieto. Então ela devolve a caixa pra de volta da garagem, na prateleira da garagem, e escuta um barulho oco. Sabe quando a gente bate na parede e parece um somzinho de oco? É isso que acontece. A curiosidade, meus amigos, em livro do Stephen King, eu acho que é um gato morto, tá certa. Não tem. Então a Darcy, né, guerreira por si só, com aquela coragem que ela tem, ela vai investigar o que é aquela parede oca. Ela descobre como se fosse um novo quarto da casa que ela não se lembrava. Eu não lembro se exatamente é um quarto, se é um corredor, mas enfim, é um lugarzinho que cabe uma pessoa, duas no máximo. Ela acaba encontrando uma caixinha. E dentro dessa caixinha, embolado em uns elásticos, ela encontra um cartãozinho de doação de sangue de uma mulher. Ela não lembra exatamente de onde que ela viu o nome daquela mulher, mas ela se lembra de ter visto em algum momento o nome daquela mulher, ou de ter visto o rosto dela, enfim, ela não lembra exatamente quem é aquela mulher, mas ela já escutou falar dela. Ela se assusta porque o telefone da cozinha começa a tocar, então ela tenta botar do jeito mais rápido possível os elásticos daquele documento lá de volta pro... Se aquilo realmente fosse do Bob, ela só ia devolver, ia ficar ali tranquila, a gente ia esquecer aquilo e ela realmente não aceita que o marido tem um negócio desses. Ela atende o telefone do marido, eles têm uma conversa. O marido estranha a reação dela, porque ela tava um pouco assustada, um pouco diferente, com uma voz chorosa, sabe? Ela mente umas coisinhas ali e tudo certo. E ela lembra que o nome daquela mulher do cartão da doação é o mesmo nome da mulher que morreu esses dias no jornal. E ela também lembra que tem um assassino em série que tá matando as mulheres tanto da região dela como em outras regiões pelo país. Então ela começa a fazer uma referência, e se o Bob for aquele assassino em série que tá matando as mulheres? Mas o Bob sempre foi tão carinhoso com ela, sempre tratou ela com tanto carinho, sempre cuidou muito bem dos filhos, mas ela também começa a pensar, e se aqueles 20 anos de casamento foram uma fachada para um assassino em série? E, meus amigos, o pânico que a gente tem com a Darcy, das questões dela, tipo assim, ai, se eu ligar pra polícia, ai, mas eu não acredito que seja meu marido que tenha feito isso, é impossível, ele manter um relacionamento de 20 anos e esconder isso. E, gente, é agoniante, é muito agoniante. Você acha que, tipo assim, novamente, ah, isso não pode piorar, e piora. E o final desse conto também é espetacular. Eu fiquei sem palavras pra todos os contos desse livro aqui, juro pra vocês. Eu tô ansiosíssima pra ler tudo. Eu esqueci o nome do outro livro de contos, mas eu tô muito animada também para ler o outro livro de contos dele, porque, gente, juro, me animou a ler realmente, continuar o meu projeto do Stephen King ao terminar esse livro aqui. Eu recomendo de verdade pra vocês esse livro, porque 4,5 estrelas de 5. E olha que eu sou chata com livro, então apenas leio. Antes de terminar o vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, isso ajuda muito na divulgação. E até a nossa próxima segunda com o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!